Vamos ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 38. Mateus, capítulo 24, apenas o versículo de número 38. Diz assim: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Vamos ler mais uma vez? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Amém? Essa é uma palavra conhecida da igreja, conhecida dos irmãos, mas a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Sempre que nós conhecemos um texto ou uma passagem e nós lemos ela novamente, Deus sempre traz para nós algo novo, um entendimento, e o nome do Senhor é glorificado nisso. Então, essa palavra que eu acabei de ler, ela é muito atual para nós, porque a palavra de Deus, ela é viva para aquele que crê, e ela é tão viva que ela tem o mesmo efeito como no tempo em que as pessoas ouviram essas palavras. Aqui Jesus estava dizendo para quem? Para os discípulos, essa palavra, e para as pessoas que o acompanhavam. Então, Jesus chama a atenção dos discípulos e das pessoas que estavam ali com ele para uma reflexão. Assim como nós também aqui nessa manhã, essa palavra nos traz para uma reflexão. Que reflexão é essa que Jesus estava falando para os discípulos e para as pessoas que ali estavam? A reflexão é de que o ser humano, todos nós, um dia vamos passar. A nossa geração vai passar, a nossa vida vai passar, e tudo que começa, ele vai ter um fim também. Tudo que se inicia vai ter um fim. E Jesus estava chamando a atenção deles, dizendo para eles também que a vida deles iria passar, que a geração dos discípulos também iria passar, assim como a geração de Noé passou. Jesus então traz essa reflexão e uma sondagem do nosso coração para que de fato, o que é a vida? O que nós fazemos com a nossa vida? Aonde nós iremos chegar? Aonde todo ser humano vai chegar um dia? Era sobre isso que Jesus estava falando. E no capítulo 24 de Mateus, se você ler em casa, você vai perceber que Jesus dá muitos sinais ali. Ele fala do princípio de dores, ele fala de nação contra nação, haverá rumores de guerra, haverá peste, haverá fome. Jesus traz uma série de coisas, de acontecimentos. Jesus fala também da figueira, Jesus fala da vinda dele, e o versículo que nós lemos está falando dessa vinda de Jesus. Então Jesus está o quê? Trazendo à memória dos discípulos essa reflexão de que um dia a geração deles também iria passar. Jesus também fala no capítulo 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, o amor de muitas pessoas chegaria ao fim. Mas Jesus também fala no capítulo 24 que céus e terras passarão, mas a sua palavra jamais vai passar. Aquilo que Jesus falou para nós, aquilo que está na palavra de Deus, ela vai se cumprir. Por quê? Porque Ele é fiel por velar e por zelar pela sua palavra. Então Jesus traz essa reflexão. De que maneira? Usando uma história que era do conhecimento dos discípulos, uma história que era do conhecimento das pessoas. As pessoas que andavam ali com Jesus conheciam a história de Noé. Então Jesus traz essa história para reflexão. E o que Jesus diz? Jesus diz para eles e para nós
como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Mas o que me chama a atenção nesse texto que eu li, meus irmãos, apesar de todo o texto ele ser bonito, se você ler ele, você vai tirar grandes lições. Mas o que me chama a atenção nesse texto é a expressão até o dia. Essa expressão, ela mexeu comigo, por quê? Porque a expressão até o dia significa que tudo que começa tem que terminar. Tudo que nasce tem que morrer. E para todas as coisas existe um começo, existe um meio e também existe um fim. Jesus então deixa claro nessa expressão até o dia. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus traz o comportamento social da época, dos que habitavam, eram contemporâneos de Noé. Qual era o comportamento social daquela época? E não é diferente dos nossos dias. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento. E agora eu pergunto aos irmãos, qual o problema? Porque Jesus traz essa reflexão e essa advertência. Qual o problema, meus irmãos, em comer? O problema é não comer, né? Mas qual o problema em comer? Claro, desde que se coma dentro dos limites. E isso eu tive que aprender na marra, né? Mas que problema tem em nós comermos? Não tem problema. Qual o problema tem em beber? Tomar água, né, irmãos? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Qual o problema em se casar? Não tem problema nenhum. O casamento é bênção de Deus. Foi Deus que instituiu o casamento. Qual é o problema em dar-se em casamento? Que era um pacto, uma aliança que eles faziam antes de se casarem. Eles assumiam uma responsabilidade para depois se casarem. Qual é o problema em eles se darem em casamento, ter um pacto, um noivado para depois se casar? Qual é o problema disso, irmãos? Não é o mesmo comportamento que nós temos nos dias de hoje? Nós não comemos, não bebemos, não casamos, não damos em casamento. Por que é que Jesus então traz essa reflexão? Sabe qual era o problema da época do pessoal lá que era contemporâneo de Noé? É que Deus não estava inserido em nada disso. Deus não estava com eles enquanto eles comiam. Deus não estava com eles enquanto eles bebiam. Deus não estava com eles enquanto eles se casavam e nem quando davam-se casamento. Deus não estava inserido em nenhuma coisa da vida deles. Esse era o mundo de Noé antes do dilúvio. E eu pergunto aos irmãos, é diferente dos dias de hoje? Aonde está Deus na nossa sociedade? Você consegue enxergar Deus lá no mundo? Você consegue enxergar Deus na sociedade que nós vivemos? A única reserva moral, meus irmãos, de Deus na terra se chama igreja. Somos eu e você. Enquanto a igreja estiver aqui, o mundo é que tem que olhar para nós e ver a presença de Deus na nossa vida. Mas o mundo, ele dita as suas regras, e são regras falíveis, são regras que estão desatualizadas, são regras que não nos trazem esperança nenhuma. E se a igreja, que é a única reserva moral de Deus na terra, não abrir os olhos, nós não dermos créditos à palavra de Deus, vai acontecer conosco a mesma tragédia que aconteceu com os contemporâneos de Noé, antes de vir o dilúvio. Se eu e você, como igreja do Senhor, taparmos os nossos olhos e não anunciarmos as verdades de Deus, todo o mal que assolou aqueles homens vai chegar para nós também. Aonde está Deus nessa sociedade? Você consegue perceber isso? As éticas do mundo e as moralidades do mundo, meus irmãos, são falidas.
O que o mundo ele diz? Tudo se pode. O homem pode fazer o que bem entender. O homem é dono do seu próprio nariz. O homem ele tem que viver como quiser, e eles usam ainda aquela grande teoria de que nós somos livres para pensar, nós somos livres para fazer, nós somos livres para andar, nós somos livres para ir, livres para voltar. E é verdade, isso é óbvio, nós somos livres para fazer tudo isso. Agora o problema está quando Deus não está no nosso ir, quando Deus não está no nosso vir, quando Deus não está no nosso trabalho, quando Deus não está na nossa família, quando Deus não está na nossa casa, quando Deus não está com as pessoas com quem eu me relaciono, quando eu não coloco Deus em nenhum ambiente da minha vida, meus irmãos. Aquilo que aconteceu com os contemporâneos de Noé vai acontecer com a gente também. Você consegue ver a diferença do mundo de Noé para os nossos dias? Não. As mesmas coisas que eles faziam na época de Noé, o mundo continua fazendo. Mas eu e você fomos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para vivermos debaixo de um propósito, debaixo da palavra de Deus, levando luz a esse mundo que já está entregue ao maligno. Deus nos chamou, meus irmãos, para sermos luz no meio da escuridão. Aí Deus fala o que para Noé? Deus diz: Noé, o pecado desse povo chegou diante de mim. O pecado do homem tem me desagradado, e eu vou destruir a terra por causa deles. E olha o que Deus diz em Gênesis capítulo 6, no versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O mundo sem Deus continua assim. As pessoas sem Deus continuam assim. O seu coração é inclinado para a maldade, o seu coração é inclinado para a malícia, o seu coração é inclinado para que o irmão se dê mal, o seu coração é inclinado para que a pessoa caia. Quando vivemos uma vida onde Deus não está inserido, tudo que é de mal dentro de nós, nós começamos a colocar para fora. Essa era a geração de Noé. Por isso Deus disse: eu vou destruir essa terra, porque a maldade deles chegou até mim. Olha o que diz Gênesis 6, 11 e 13. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Deus olha para a terra e vê a maldade dos homens, a inclinação dos homens por não terem Deus na sua vida. Deus então traz uma sentença para aquele povo: eu vou destruir, eu vou acabar com vocês, porque o pecado de vocês chegou diante de mim. Vocês não se arrependem, vocês não se arrependeram, então eu vou trazer juízo sobre vocês. Mas, meus irmãos, o que eu acho lindo é que em meio a todo esse caos, a essa malícia, a essa violência, Deus vê em Noé um homem justo, um homem íntegro no meio da sua geração, e um homem que temia o nome do Senhor. Olha o que diz Gênesis 6, capítulo 6, versículo 8 e 9. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Meu irmão, e aqui o que a gente tira de lição? Que o cristão, ele não precisa de um ambiente favorável para ser cristão. Nós não precisamos somente andar com crentes para sermos crentes. Às vezes a gente diz: Senhor, está difícil, se eu não andar só com cristão,
eu vou me corromper. Mas é possível sim, porque Noé era um homem que a Bíblia diz que andava no meio de uma geração corrompida, mas ele mesmo assim não desviava o seu foco, ele andava com Deus. O que existe em nós é desculpa para tudo, desculpa para não andar com Deus, e aqueles que dão desculpas para não andar com Deus, um dia vão ouvir do próprio Deus: a porta foi fechada. Mas aqueles que mesmo mancando, mesmo feridos, mesmo com dificuldades, dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu pode, eu não sei, mas Tu sabes, me ajude a chegar até o fim. O Senhor vai sustentar os teus pés, os teus joelhos, e você vai conseguir chegar até o final. Mas a geração de Noé não era assim. Então, meus irmãos, você não precisa ser crente só andando com crente. Nós só vamos ser luz quando nós estivermos lá no mundo, os homens manifestando seu pecado, mas nós fazendo a diferença, os homens praticando a sua malícia, e nós firmes, constantes, dizendo: eu não vou me dobrar, eu vou ficar firme na presença do Senhor. Então, é desculpa: eu só consigo ser crente se eu andar com crente. Ser crente aqui é a coisa mais fácil que tem, irmão. Se a gente pedir para levantar a mão, os irmãos levantam. Se for para cantar, canta, porque tem até no telão. Antigamente nem tinha. Hoje dá para ser crente dentro da igreja tranquilamente. Mas nós só vamos mostrar Jesus quando estivermos lá fora, quando as pessoas olharem para nós e olharem: esse cara aí é diferente, esse irmão aí, ele tem uma postura diferenciada. Então, Noé achou essa graça diante do Senhor, e Deus viu que ele era justo. E por Deus ver toda a justiça, olha o que Deus faz para ele: Noé, eu vou te dar uma tarefa. Tu vais construir uma mega embarcação. Tu vai construir aí um barco. Não era um barquinho de pesca assim, que a gente usa remo. Não, irmãos, era uma mega embarcação, 3 andares. E Deus disse: não se preocupa, porque eu vou te dar todo o projeto, as medidas é comigo, a maneira que tu vai fazer é comigo. Tu só vai obedecer e vai começar a construir essa arca. E Noé faz o que, irmãos? Obedece. Noé começa o quê? Construir a arca. Que milagre maravilhoso. Não é um homem de quase 600 anos construindo a arca, dando crédito à palavra de Deus, dando crédito àquilo que Deus havia falado. Irmão, se hoje Deus diz assim: Lucas, tu pega, vou te dar um projeto, tu vai construir uma canoa. Irmão, eu não vou saber fazer. Eu não sabia nem tirar uma porta nem vou falar sobre isso. Era só tirar os pininhos ali, eu desparafusei tudo. Não sabia tirar uma porta do lugar. Aí Deus dá uma mega embarcação para esse homem. Mas junto com a obediência veio a providência de Deus para a vida de Noé. Noé decidiu obedecer e ele começa o quê? A construir. Mas enquanto ele constrói, meus irmãos, eu acredito que as pessoas riam de Noé. E se nós talvez estivéssemos na época de Noé, riríamos também dele. Porque o lugar onde Deus mandou fazer a arca, nem chover chovia. Nunca havia chovido sobre a terra. A única coisa que tinha era o orvalho da noite que caía e irrigava a terra, mas chuva nunca tinha chovido. Mas Deus disse: Noé, constrói essa mega embarcação. E Noé, na obediência, vai construindo. E as pessoas passavam, talvez diziam: Noé ficou doido, é sol demais na muleira, deu ruim para ele. Como é que vai fazer uma embarcação dessa? Não chove aqui. Para que tu está fazendo isso, rapaz? Estás perdendo tempo. Tu já é um homem de quase 600 anos fazendo uma coisa dessa. Não faz, rapaz. Tu vai te arrepender, não vai chover coisa nenhuma, tu vai morrer e nem vai conseguir construir toda essa arca. Mas Noé estava debaixo de uma palavra de Deus. Aquilo que Deus falou para você, aquilo que Deus confiou a você, aquilo que Deus confiou a mim, o que a gente está fazendo? Nós estamos só olhando o projeto e dizendo: Senhor, não vai dar. Não, isso aqui, se eu fizer isso aqui, eles vão rir de mim.
Não, Senhor, dá esse projeto para outro, porque esse aqui eu não tenho condições de fazer. O que você está fazendo com o projeto que Deus te deu? Ah, pastor, qual é o projeto que Deus me deu? Tua vida. O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com a vida da sua família? O que nós estamos fazendo no nosso trabalho? Talvez as pessoas vão rir de nós. Tu vai lá naquela igreja de parede preta. Irmãos, eu ria de igreja de parede preta. Olha eu aí. Eu passava na igreja que era antiga, hoje é o Social 2, né? A Tami gostava já aqui da igreja. Eu cutucava nela, dizia, aí a tua igreja aí, ó, e morria de rir. Às vezes as pessoas vão rir, tu congrega lá. Rapaz, lá não aceita todo mundo como quer. As pessoas vão falar, irmãos, mas não importa o que eles vão falar, porque se Noé desse ouvido ao que as pessoas estavam falando, ele tinha morrido também, porque não ia construir a arca. Então não importa o que as pessoas estão dizendo do propósito que Deus confiou a você, o que importa é que você esteja fazendo e cumprindo a palavra do Senhor, porque é com Ele que nós precisamos prestar contas. É para Ele que um dia nós vamos chegar e dizer, Senhor, está aqui os meus filhos. É para Ele que nós vamos um dia chegar e dizer, Senhor, está aqui a minha esposa, está aqui o meu esposo, está aqui, Senhor, os meus colegas de trabalho, está aqui, Senhor, aquele ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos. Noé não se importou com o que as pessoas diziam, ele simplesmente obedeceu. Deus me deu e eu vou cumprir aquilo que Ele fez. Podem rir, podem falar mal, não importa, pode dizer, não vai chover, é loucura um barco desse, mas se Deus falou, meu irmão, confie na palavra dEle, porque Ele é fiel para cumprir. E nós somos o protótipo de Noé, irmãos. Nós somos a igreja mostrando para o mundo o que vai acontecer, mas às vezes nós também não somos levados em conta. Às vezes nós anunciamos Jesus, as pessoas riem de nós. Às vezes nós falamos do Evangelho, as pessoas tiram sarro. Às vezes nós queremos evangelizar e as pessoas dizem, não preciso disso. Mas quando a arca estava pronta, meus irmãos, Deus dá uma ordem. A Bíblia diz que as comportas do céu se abriram e começou a chover. E na terra também do abismo começou a jorrar água. E naquele amontoado de águas, aquela mega embarcação começou a flutuar. E sabe o que acontece? Aqueles que comiam sem a presença de Deus, aqueles que bebiam sem a presença de Deus, aqueles que se casavam sem a presença de Deus, aqueles que davam-se em casamento sem a presença de Deus, que tinham uma vida separada de Deus, começaram a acreditar. Mas quando acreditaram, já era tarde demais, a porta já estava fechada. Aí Jesus vem fazer o quê? Vem repetir a história. É por isso que ele traz Noé. Da mesma forma como foram nos dias do dilúvio, onde todos viviam uma vida como se Deus não existisse, onde todos viviam como queriam. Você consegue se dar conta disso, irmão? Uma vida onde Deus não estava inserido em nada. Vivemos às vezes assim, vivemos como se Deus não existisse, vivemos uma vida que nós queremos, já saiu do nosso vocabulário, se Deus mandar eu vou, se Deus quiser eu vou fazer tal coisa, mas nós estamos determinando agora o que vamos fazer, nós estamos dizendo eu vou fazer tal coisa. Nós dizemos, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou viajar, eu vou investir, eu vou me transportar daqui para lá,
eu vou trocar de trabalho, é eu, sempre é o eu, e não inserimos Deus em nada. Somos autônomos no nosso pensamento, e Deus não. Deus não está mais inserido na nossa vida às vezes. Tem diferença dos contemporâneos de Noé? Nenhuma. Eu estava me lembrando agora aqui, no ano de 2019, a minha esposa, ela trabalhava de professora ACT, aquelas que não é fixa, né? Ela todo ano tinha que procurar um emprego, que acabava o contrato, tinha que estar procurando o contrato. E ela, em 2019, ficou grávida. E quem é ACT sabe que sempre, todo ano, é aquela correria, tem que ir atrás de emprego, não é fixo, então. E naquele ano, 2019, ela ficou grávida. E quando ela engravidou, nós queríamos ter um filho, né? Eu disse, glória a Deus, junto com um filho, agora também tu não vais ser demitida. Olha que maravilha, porque eles não vão demitir porque está grávida. Então o que acontece? Tu vai ter final de ano, salário, janeiro tu vai ter salário, fevereiro tu vai ter salário, e já fizemos um monte de plano, até onde nós ia sair. E ficamos felizes da vida, porque ela nunca recebia janeiro e fevereiro, né? Porque não era contratada, só recebia em abril, porque daí começava em março, era um rolo. Aí eu fiquei feliz daí. Eu disse, glória a Deus, vamos. O Natal vai ser um pouquinho mais gordinho. Fiz tudo, só não fiz uma coisa, irmão, não inseri Deus em nada. Eu fiz os meus planos. Eu disse, Tami, vai dar certo agora. Última semana de outubro, a minha esposa perde o bebê. Ela estava aqui na igreja. Ela perdeu o bebê e caiu o meu chão. Eu disse, agora o que nós vamos fazer? Não tem mais 13º, não tem salário de janeiro, não tem fevereiro, lascou. E agora? Mas se Deus quiser, em março tu pega o trabalho e vai dar certo, aí a gente continua na mesma vida. Naquele ano ela não conseguiu pegar trabalho, mas aí eu me lembrei que eu não havia inserido o Senhor nos meus planos. Mas a misericórdia dele foi tão grande que ele não deixou faltar nada, mesmo ela não trabalhando no ano de 2019. Mas eu havia deixado o Senhor de fora. E às vezes nós estamos assim, somos autônomos do nosso pensamento. Eu vou, eu faço, eu tenho, eu posso. Mas a verdade é que a gente não é e não pode nada. Ninguém acordou aqui pela manhã porque é bonito ou porque pode acordar, não, é porque ele chegou primeiro e disse, pode despertar no dia de hoje, meu filho. Então nós não temos o controle de nada, e às vezes nós estamos vivendo a nossa vida assim, autônomos do nosso pensamento, mas até o dia em que não entrou na arca. Nessa vida tudo vai ter um fim, nessa vida tudo vai terminar também. Mas Noé levou a família, e quem não conseguiu entrar dentro da arca ficou do lado de fora e não entrou naquela embarcação chamada salvação. Morreram todos. Até o dia, irmãos, nos faz refletir. Até o dia nos faz refletir que Caim matou Abel, até que o seu pecado foi exposto. Deus disse para Caim, aonde está o teu irmão? O que tu fez com o teu irmão? Nós podemos mentir até que a verdade traga tudo à luz. Nós podemos encobrir nossas transgressões até que sejamos flagrados. Nós podemos esconder de tudo e de todos até que um dia não dê certo, porque todas as coisas têm um começo, mas também têm um fim.
Sansão brincou com a fidelidade de Deus, com o chamado que Deus havia dado para ele, até que os seus olhos foram arrancados. Aí ele percebeu tudo o que ele havia perdido, e que já não dava mais tempo dele resgatar aquilo que ele havia perdido. O que muitas vezes nos falta, meus irmãos, é a consciência de que nós estamos levando uma vida como se Deus não existisse, dormindo como se Deus não existisse, acordando como se Deus não existisse, indo trabalhar como se Deus não existisse, tocamos a semana como se Deus não fizesse parte da nossa vida, e vão passando os meses, os anos, e tudo permanece da mesma maneira. Deus fala com a gente e nós não nos arrependemos. Deus vai trabalhando conosco e às vezes não cedemos. Deus vai nos chamando e nós não damos abertura. A palavra vai nos tocando, mas não nos importamos. Mas tudo isso até o dia que tudo se acabe. Muitas pessoas nos apresentam a Jesus, nos apresentam a Cristo, você não quer, você nega, você diz agora não, até que a oportunidade te seja fechada, até que você não tenha mais a oportunidade. Alguém nos convida, vamos para a oração, e você diz não, não posso, agora não dá, não quero, até que um dia nós entramos num poço, e a gente vai lembrar e vai dizer: ah, se eu pudesse orar agora. Nós temos a oportunidade de abençoar tantas pessoas e não fazemos, até que um dia seja roubado de nós todas as possibilidades de nós ajudarmos alguém. Aí nós diremos: por que eu não fiz? Por que eu não ajudei? Nós entramos aqui nessa igreja, nos sentamos aqui, nós ouvimos a palavra de Deus através do nosso pastor, e nós nos negamos, endurecemos o coração, nós dizemos não, ainda não, eu não quero, não dá, e nós diremos isso até que um ponto final nos seja colocado, porque tudo tem um início, mas tem um fim também, e era isso que Jesus estava falando. A geração de Noé passou, a geração dos discípulos passaram, a geração da minha avó que temia o Senhor e tinha esperança no arrebatamento passou também. E se Jesus não vir em 100 anos, nós também não estaremos aqui. Mas a diferença é em que lado eu vou estar. Eu vou estar dentro da arca, ou eu vou estar do lado de fora? Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. É bem extensa essa leitura, mas eu quero ler um pedaço, depois você pode ler em casa. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado, pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Olha aqui: mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terras, esta formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. O que Pedro está dizendo? Olha, as pessoas não acreditavam, mas quando foi fechada a porta da arca e veio o dilúvio, eles ficaram de fora. Não deu tempo para eles. Eles zombavam da vinda de Jesus,
Eles zombavam dizendo que Jesus não ia vir, mas a porta se fechou e eles ficaram do lado de fora. Essa foi a tragédia que aconteceu para quem não estava na arca, para quem não conseguiu entrar dentro da arca. E ele continua aqui dizendo, e uma expressão que Pedro diz, que o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Jesus não é ladrão, né, irmãos? Amém? Amém. Jesus é contra quem é ladrão. Mas se você ler nas Escrituras, o ladrão simboliza aquele que chega sem avisar. Ele não vai dizer que vai lá roubar a sua casa, né? O ladrão não mandou uma mensagem no WhatsApp para você, diz assim: Renan, você vai no culto das 10, deixa a porta aberta, porque eu quero roubar a tua casa hoje. E a hora que eu chegar lá, eu quero também um cafezinho e um pão de queijo. Aí eu como, levo a tua televisão, geladeira, teu celular, teus dinheiro, tudo, né? O ladrão. Então assim, não, o ladrão não vai avisar isso. Quando você vê, já foi, fez a limpa. Jesus está dizendo que vai ser como um ladrão, sem que você perceba. E o que nós vamos estar fazendo, irmãos? Comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, continuando a vida. Mas se o Senhor não estiver inserido, nós seremos pegos de surpresa e ficaremos de fora. Então Jesus virá como um ladrão, mas Jesus não é um ladrão, porque o ladrão, meus irmãos, ele rouba aquilo que não é seu, mas Jesus não, ele vem buscar aqueles que são seus, que acreditam e vivem uma vida como se Deus realmente existe. Aleluia. Então Deus traz essa reflexão, Jesus traz essa reflexão para nós, sobre a sua vinda. Mas quando eles entram na arca, irmãos, você consegue imaginar o desespero daquela geração? Imagine uma mãe com um filho no colo dizendo: Noé, abre a porta. Não posso. Noé, não precisa nem me salvar, mas salva pelo menos o meu filho, Noé. Noé fez o mais difícil, meus irmãos, eu considero, né? Que foi colocar a família na arca. Não era um homem tão íntegro, irmãos, que ele colocou os filhos, a esposa e as noras dentro da arca. Todo mundo dizendo que ele era doido, mas Noé dando testemunho de Deus, e os filhos vendo no pai um homem de Deus, disseram: pai, todo mundo aí está dizendo que não vai chover, mas eu ainda acredito na palavra que o Senhor deu para você. Nós vamos construir essa arca e nós vamos ser salvos. Será que estamos conseguindo, irmãos, com a nossa postura, colocarmos a nossa família dentro da arca? Ou nós afastamos a nossa família da arca? Ou tomamos algumas atitudes que fazem com que a nossa família nos olhe e diz: eu não quero pegar essa embarcação, isso aí é mais um barco furado do que um barco da salvação. Que Deus nos ajude a colocarmos dentro da arca a nossa família, porque deve ser muito triste, irmão, chegar naquele dia e você ver o seu filho de fora da arca, ou você ver a sua família na arca e você do lado de fora. Mas hoje a porta ainda está aberta. Jesus está aqui e Ele está nos dando uma oportunidade de nós refletirmos sobre a nossa vida e colocarmos, inserirmos o Senhor em cada atitude que nós formos fazer, em cada passo que nós darmos. Ao amanhecer, consagrar o dia ao Senhor e dizer: Senhor, esteja comigo no dia de hoje, porque quem ficar do lado de fora da arca vai ser triste, meu irmão, e você não vai poder mais entrar. Fique de pé. Os olhos do Senhor estão nessa manhã sobre nós, e Ele nos contempla, e eu quero dizer para nós que vale a pena, meus irmãos, qualquer coisa
para nós entrarmos dentro dessa arca. Vale a pena as tuas renúncias, vale a pena a tua postura ilibada, vale a pena você honrar a sua esposa, honrar o seu esposo, vale a pena você cuidar dos teus filhos, vale a pena, ainda que o mundo pregue outras coisas, mas você sabe o que tem que fazer. Fique firme nessa palavra. Eu vou cantar um louvor. Eu queria que você refletisse nessa manhã sobre o que é a vossa vida, o que você está fazendo com ela, o que você não está inserindo o Senhor, aquele negócio que você fez e disse: isso aqui eu dou conta, isso aqui eu nem preciso consultar o Senhor. Não, nós precisamos consultar o Senhor. Aleluia. Medite e peça para o Senhor fazer parte da sua vida. A palavra do Senhor vai se cumprir. Persevere, meu irmão, vale a pena. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Eu fico imaginando, irmãos, o dia que chegar a nossa vez e nós nos apresentarmos diante dele, e ele dizer assim: vinde benditos de meu Pai, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você foi fiel. Eu vi que eles zombavam de você, eu vi que eles riram, eu vi que eles diziam: não vai vir coisa nenhuma, os teus avós já diziam isso. Mas até o dia em que Noé entrou na arca, você foi fiel. Entra, vamos nos alegrar juntos. E naquele dia nós vamos dizer: valeu a pena mesmo, Senhor, valeu a pena confiar. Até o óculos quer dar glória a Deus. Valeu a pena obedecer, valeu a pena até sofrer, irmãos. Não vou dizer que a gente não sofre, para a gente ser às vezes correto, a gente sofre, mas naquele dia nós vamos dizer: Senhor, valeu a pena, porque hoje os nossos olhos te contemplam e nós estamos enxergando as grandezas do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar por nós nessa manhã. Senhor, nós te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos sobre a nossa vida nessa manhã. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós vivemos uma vida onde o Senhor não é inserido nela. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes vamos dormir como se o Senhor não existisse, acordamos como se o Senhor não está. Nos perdoa, Senhor, somos falhos e necessitados. Pedimos a tua ajuda, a tua força, porque nós queremos estar dentro da arca, Senhor. Nós queremos que a nossa família esteja dentro da arca, Senhor. Nós não queremos que ninguém se perca. Por isso te agradecemos nessa manhã pelo teu amor e pela tua bondade. Que os teus olhos continuem olhando para nós e que a tua palavra continue sendo luz para o nosso caminho. Nos fortalece nessa manhã, Espírito Santo, e que possamos nunca nos esquecer de que nós temos um dono e que nós pertencemos ao teu reino, e de que não vivemos mais nós, mas Cristo é quem habita em nós. Por isso eu te peço que a tua bênção, Pai, seja sobre cada vida que aqui está. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Estenda as mãos para cá. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje sempre. Tenha uma semana abençoada e vamos colocar Jesus nela. Amém.